Muita atenção, aposentados e pensionistas que estavam no aguardo da revisão da vida toda. As últimas informações acabam de sair e eu vou trazer para você que é beneficiário todas as atualizações. Nós tivemos agora um voto que foi decisivo e determinante para o futuro da revisão da vida toda. E o que muitos beneficiários querem saber, como é que vai ficar essa questão da revisão? É realmente verdade que os muitos beneficiários que entraram na justiça solicitando aumento de salário não vão mais ter direito à revisão da vida toda? Por outro lado, esses beneficiários que já entraram na justiça vão ter o seu direito concedido e vão conseguir aumentar o seu salário? Então, de um lado, nós temos uma informação que diz que não haverá mais revisão da vida toda. Por outro lado, nós temos uma informação que afirma que os beneficiários terão reajuste salarial com a revisão da vida toda. Qual que é a verdade das informações? O que vai acontecer agora e qual foi esse voto determinante? Esse voto foi favorável para os aposentados ou foi contra os aposentados e pensionistas? Eu peço que você acompanhe o nosso vídeo aqui até o final para não perder nenhum detalhe importante dessa informação que eu vou trazer aqui hoje. Seja muito bem-vindo, meu amigo aposentado, seja muito bem-vinda, amiga pensionista. Primeiramente, quero aqui me apresentar. Se você não me conhece, seja muito bem-vindo e muito prazer. O meu nome é Thiago e a minha função é deixar você aposentado sempre muito bem informado com os três pilares que eu sempre gosto de citar aqui. O primeiro pilar da confiança, o segundo da credibilidade e o terceiro da transparência. Sempre trazendo informações com confiança, credibilidade e transparência para você que é beneficiário da Previdência Social, estar sempre por dentro dos seus pagamentos previdenciários e sempre por dentro aí de novos direitos, novos benefícios, enfim. Vídeo de hoje é extremamente importante, falaremos somente sobre a revisão da vida toda e todos os principais pontos, os detalhes dessa nova decisão do Supremo Tribunal Federal. Será que o aposentado, que o pensionista vai conseguir agora o aumento concedido através da revisão da vida toda? Ou o que aconteceu? Vai ser anulado? Não vai ser? Vamos explicar aqui com todas as palavras, com todos os detalhes. Eu tenho certeza absoluta que você aposentado, pensionista, não vai querer perder o vídeo de hoje. E eu já começo aqui dando um aviso que é muito importante. Você já pega aí o seu papel, a sua caneta para anotar. Dia 28 de agosto, quarta-feira, 6 horas da tarde, nós teremos uma live ao vivo aqui no canal. Para você aposentado, para você pensionista que quer acabar com seus empréstimos consignados, você que está com dificuldades de pagar o seu consignado, chegou a oportunidade de você, beneficiário, reduzir os juros que você está pagando e reduzir também o valor das parcelas, tá? Para você participar com promoção é muito simples, basta você entrar no grupo do WhatsApp que a gente tem. Link tá na descrição e também no primeiro comentário fixado. Não perca a oportunidade. Se você quiser aprender a reduzir o valor das parcelas que você paga e reduzir também os juros que você paga no seu consignado, basicamente pagar mais barato o seu empréstimo, entra no grupo. Lá no grupo serão passadas todas as informações da live. Dia 28 de agosto, 6 horas da tarde, quarta-feira, nós teremos então essa live que você, beneficiário, vai poder participar de graça e também vai aprender como pagar mais barato no seu consignado, deixar as dívidas pro passado e voltar a viver uma vida mais digna. Você, beneficiário, sabe muito bem do que eu tô falando. Se você tá com dificuldades de pagar o seu consignado, essa live vai ser para você e é uma grande oportunidade, tá? Vamos começar com as informações. Eu quero trazer para você, aposentado, para você pensionista, as últimas atualizações da revisão da vida toda. Nós tivemos um voto que foi decisivo e determinante para o futuro da revisão a partir de agora. Vem aqui para minha tela acompanhar essa informação. O ministro Nunes Marques vota para manter decisão do STF que anulou a revisão da vida toda do INSS. Recursos contra a decisão do STF estão em análise no plenário virtual. O que está acontecendo? Qual foi esse voto do ministro e o que esse voto tem a ver com a anulação da revisão da vida toda? Ou seja, com não disponibilizar mais o aumento aos aposentados. Vamos lá? O ministro Cássio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, votou na última sexta-feira, dia 23, para rejeitar 2 recursos que buscavam reverter a decisão que anulou a chamada revisão da vida toda do INSS. O mecanismo permitia aos segurados optarem por uma regra mais vantajosa no cálculo das suas aposentadorias. Deixa eu explicar um pouco melhor aqui para você.
nós tivemos duas propostas, então, né, para reverter a decisão. A decisão havia sido anulação da revisão da vida toda. E essas duas ações que deram entrada no Supremo Tribunal Federal, então, visavam descartar essa anulação e colocar a revisão da vida toda valendo, né, para que os aposentados, para que os pensionistas pudessem realmente optar por uma regra mais vantajosa e aumentar o seu salário. E o ministro Nunes Marques rejeitou os dois recursos, rejeitou as duas ações, então isso significa que não foi anulada a anulação da revisão da vida toda, mas se você não conseguiu entender, não tem problema, a gente vai continuar acompanhando aqui, você vai entender, pode ficar tranquilo, tá? A revisão da vida toda, reconhecida em 2022, possibilitava aos aposentados recalcularem o valor dos seus benefícios considerando os salários anteriores a julho de 94, o que potencialmente aumentava o montante recebido. Entretanto, em março desse ano, a maioria do STF decidiu que a aplicação do fator previdenciário estabelecido pela reforma da Previdência de 1999 é obrigatória, encerrando assim a possibilidade de utilizar o mecanismo de revisão. Então, em dezembro de 2022, a Corte havia aprovado a revisão da vida toda. Em março de 2024, o Supremo Tribunal Federal voltou atrás e encerrou a possibilidade da revisão da vida toda. Então, eles analisaram um recurso, né, de 1999 e colocaram aí que a revisão da vida toda não vale pegar aí o cálculo das contribuições anteriores a julho de 1994, mesmo que o beneficiário, que o aposentado, o pensionista, tenha contribuído, essas contribuições não foram validadas, tá? Após a decisão, o Instituto de Estudos Previdenciários, o IEPREV, e a Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos entraram com mais um recurso contra essa nova interpretação, argumentando que seria possível conciliar a constitucionalidade da reforma com o direito do segurado de escolher a regra de cálculo mais benéfica. No entanto, em seu voto, o ministro Nunes Marques destacou que ainda restavam possibilidades de recursos no julgamento de 2022, que inicialmente permitiu a revisão. E agora, esse aqui é um dos trechos mais importantes que eu quero trazer para você, vai até aqui embaixo, tá? Então presta muita atenção aqui. Ele afirmou que a nova decisão do plenário simplesmente restabelece a compreensão manifestada desde o ano 2000 pelo próprio Supremo e que essa interpretação atual supera a tese da revisão da vida toda. O julgamento dos recursos está ocorrendo no plenário virtual do STF, onde os ministros têm até o dia 30 de agosto para inserirem seus votos. Então, esse voto do ministro Nunes Marques foi um dos primeiros aí a colocarem a sua opinião e votar contra o aposentado, votar contra o pensionista, tá? Porque ele tá votando aí pela inconstitucionalidade da revisão da vida toda. Segundo o governo federal, a revisão da vida toda traria uma despesa de 480 bilhões de reais aos cofres públicos. E aqui tá um ponto muito importante que eu quero falar para você. O governo federal, o STF, o INSS afirmam aí que essa revisão da vida toda traria um rombo de 480 bilhões de reais aos cofres públicos, mas muitos especialistas em finanças, né, e também advogados, enfim, analisaram todos os casos dos mais de 100 mil aposentados pensionistas que entraram com revisão, que entraram com ação para solicitar a revisão da vida toda, né, e segundo esses especialistas, os advogados, enfim, né? Segundo eles, a estimativa de pagamento dessa revisão da vida toda não superaria os 5 bilhões de reais. Então, o que está acontecendo? O pessoal está colocando 480 bilhões de reais aos cofres públicos e por isso determinam que não tem como pagar a revisão da vida toda. Por outro lado, eu já vi até mesmo advogados falando que essa revisão traria só uma despesa de 3 bilhões. Então, a gente sairia de 480 bilhões para 3 bilhões. Isso faria com que a revisão da vida toda fosse facilmente aprovada. Mas então a grande questão é, por que que o pessoal está falando que a revisão da vida toda traria uma despesa de 480 bilhões de reais aos cofres públicos, sendo que os advogados especialistas em finanças estão afirmando que pouco passaria de 3 bilhões de reais? Essa que é a grande questão, tá?
E eu quero trazer para você aqui o voto do ministro Nunes Marques. Vou falar para você, vou ler aqui também o que ele falou. Vem aqui para minha tela porque nós temos a carta aqui, ó, do ministro sobre o voto, tá? O senhor ministro Nunes Marques, que é o relator, cuida-se de embargos de declaração, ADI 2110, cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Instituto de Estudos Previdenciários, IEPREV, pessoa jurídica de direito privado que não integra a relação de legitimados do artigo 103 da Constituição Federal e no presente feito intervém como amigo da corte. Em hipóteses como essa, não cabe conhecer dos aclaratórios. Para exemplificar, cito dois precedentes do tribunal. O primeiro teve como relator o ministro André Mendonça e o segundo o ministro Alexandre de Moraes. Transcrevo as ementas. E aqui tá. Embargos de declaração na ação direta de inconstitucionalidade e ilegitimidade de oposição pelo amicus curiae. O amicus curiae exerce atividade colaborativa e não está, portanto, inserido no rol dos legitimados para apresentar recursos nas ações de controle concentrado. Segundo, não se aplica ao amicus curiae a disciplina do artigo 138 do CPC. Embargos de declaração não conhecidos aqui também da ADI 5.714 de 10 de outubro de 2022. Aqui tem, enfim, outras informações. Essa é referente à carta do voto do ministro Nunes Marques. E é importante ressaltar, então, que na leitura do ministro Nunes Marques, essa revisão da vida toda seria inconstitucional e que os aposentados, que os pensionistas não podem optar por uma regra mais vantajosa no cálculo das aposentadorias. Basicamente, a revisão da vida toda visa conceder um novo aumento salarial, principalmente para aqueles aposentados, para aqueles pensionistas que antes de julho de 1994 tiveram as suas maiores contribuições, antes do Plano Real. Essas contribuições anteriores a julho de 94 não contabilizaram, então, na média de cálculo das aposentadorias após 1999 e muitos beneficiários do INSS tiveram aí suas médias reduzidas, ou seja, milhões de beneficiários recebem hoje salários menores do que deveriam estar recebendo. Por quê? Porque as maiores contribuições foram antes de 94 e não foram contabilizadas nas médias do cálculo das aposentadorias, e é por isso, então, que, na minha opinião, a revisão da vida toda é um projeto extremamente importante que chega para democratizar também o salário dos aposentados e dos pensionistas. Se os beneficiários contribuíram, por que essas contribuições não são validadas? É óbvio que isso deveria ser validado sim, e o beneficiário do INSS deveria sim ter essas contribuições validadas e ter o seu salário aumentado a partir aí da revisão da vida toda. Então, como a gente acompanhou, o STF vai ter até o dia 30 de agosto para os ministros inserirem seus votos, mas esse voto aqui, esse primeiro voto então do ministro Cássio Nunes Marques já não foi muito favorável ao aposentado, ao pensionista, infelizmente. Agora, isso significa que a revisão da vida toda acabou? Não, como a gente viu, nós temos até o dia 30 de agosto para os ministros inserirem seus votos, e até lá pode ser que tenhamos uma reviravolta no projeto da revisão da vida toda, que eu quero falar o seguinte para você, aposentado: você acredita que a revisão da vida toda vai ser aprovada? Sim ou não? Comenta aí, Thiago. Eu acredito que a revisão vai ser aprovada. Se você não acredita, comenta, Thiago. Eu acredito que a revisão não vai ser aprovada. Por favor, deixa a sua opinião aí pra gente debater também aqui nos comentários um pouquinho. Agora presta muita atenção. O Instituto Nacional do Seguro Social anunciou a liberação de pagamentos de R$ 1.412 para os aposentados, com novas datas. Não perca essa informação, eu falo tudo pra você nesse vídeo que tá aparecendo aqui na sua tela, tá? Não perca, clica agora e eu te espero lá. Um beijo, um abraço e tchau, tchau.